Olá, amados monstrinhos! Espero que vocês estejam resistindo bravamente a esse período de isolamento, porque eu já tô surtando de saudade. Então, hoje a gente vai discutir um ponto bem interessante do nosso conteúdo, que são os movimentos sociais globais. Pois é, a gente fala tanto de globalização e a globalização também faz com que surjam movimentos em que as pessoas se reúnem além das fronteiras dos países para protestar ou buscar soluções para aqueles problemas globais que a gente vem falando já desde o primeiro momento sobre a globalização, né? Então, vamos lá. Como a gente já viu em slides anteriores, também em sala de aula, né? A globalização não é apenas flores, não. Ela trouxe vários problemas que não podem ser resolvidos isoladamente dentro de um país, né? São os chamados problemas globais. Só que, se um país não pode resolver esses problemas sozinhos, quem vai resolver, né? Nesse contexto é que surgem os movimentos sociais globais. São formas das pessoas se reunir para tentar propor soluções a esses problemas globais que tanto afetam a nossa vida, né? Uma coisa importante da gente pensar é que nas últimas décadas aumentou muito o número de ONGs, organizações não governamentais internacionais, principalmente durante o século XX. E as ONGs não são as únicas representantes dos movimentos sociais globais. Também tem vários grupos políticos e religiosos que atuam de maneira global. E uma coisa interessante a gente pensar é que a religião provavelmente teve um efeito muito grande quando a gente fala de movimentos sociais globais. Por quê? Porque a religião ela não tem fronteiras, né? A gente tem pessoas que praticam a mesma religião em diversos países espalhados pelo mundo e com a religião ela também leva um código moral e ético, um código de conduta, de comportamento e muitas vezes ele acaba atuando na sociedade em diversos campos, motivado pela ação religiosa. Segundo David Held e Anthony McGrew, dois pensadores importantes para o nosso estudo, em 1909 haviam cerca de 176 ONGs internacionais e no ano de 1990 já haviam 5.500, ou seja, o aumento em cerca de 90 anos, pouco menos de 90 anos, foi absurdo. De 176 nós passamos para 5.500. Entre essas ONGs internacionais, as que mais se destacam vão ser aquelas que atuam na defesa do meio ambiente. Isso é bem fácil da gente perceber, porque o meio ambiente não reconhece fronteiras internacionais. Então, se há a poluição do Oceano Atlântico aqui no Brasil, essa poluição ela não vai permanecer apenas no nosso país, isso vai ser levado para praias de locais muito distantes. Outro exemplo bem claro da gente perceber é a questão da poluição do ar. Os gases tóxicos que são lançados no ar pelos Estados Unidos e pela China não afetam apenas esses dois países, né? Então, todas as práticas de defesa ao meio ambiente, em geral, a sociedade percebe como mais importantes ou elas entendem mais como um problema global do que outras causas. Mas também há ONGs de destaque em outras áreas, como o combate à pobreza, por exemplo, representado pela Oxfam Internacional. Outra coisa é o provimento de auxílio médico, defesa de direitos humanos, como a Anistia Internacional e muitas outras. As ONGs, elas podem atuar de diferentes maneiras. Elas oferecem na maioria das vezes, campanhas de esclarecimento à população, ou seja, elas explicam à população a necessidade de determinados atos ou a problemática em torno de atos que as pessoas cometem, como a poluição, por exemplo. A ONG também pode ofertar serviços como educação e serviços médicos em áreas carentes.
A Cruz Vermelha, por exemplo, né, oferta isso. Outra forma de atuação das ONGs é fazendo estudos sociais sobre problemas específicos. E também tem casos de ONGs que se tornaram grandes e atuantes em diversas partes do mundo, que passam a atuar em conjunto com organizações como o Banco Mundial, né? Então elas podem atuar de maneiras diversas, mas todas estão ali interessadas em resolver problemas globais. Fernanda, e as ONGs são as únicas a atuar como movimentos sociais globais? Não, gente. Toda vez que as pessoas se unirem para resolver alguma coisa, ou mesmo para fazer protestos políticos, além das fronteiras do seu país, a gente pode encaixar isso como um movimento social global. Então, os protestos políticos de caráter global, eles também têm crescido muito no século XX. E um dos fatores que faz com que esses protestos políticos tenham mais ocorrência, digamos assim, ultimamente, é o fato dos meios de comunicação estarem cada vez mais rápidos. A gente pode organizar uma ação global através da internet de maneira muito fácil. Um exemplo sobre essa atuação são os movimentos anti-globalização, que são chamados por alguns de alter-globalistas, porque são movimentos que buscam não que a globalização deixe de existir, mas que ela seja feita de uma outra maneira, né? Como que haja uma adaptação para a sociedade. Esses movimentos eles se tornaram bem conhecidos a partir de 1999, quando houve um protesto em Seattle, nos Estados Unidos, na região relacionada a bancos, né, e a sua atuação. Eles queriam que essa atuação fosse repensada. Aqui no Brasil, nós temos um pensador interessantíssimo, o sociólogo Otávio Yanni, que tem um conceito chamado de modernidade e mundo. Porque o fato, gente, é que a gente não tem como saber como a sociedade vai se estruturar se a globalização continuar se aprofundando, que é o mais provável. O Ottaviani fala que a nossa adaptação a esse conceito gerou a chamada modernidade e mundo, que seria a nossa atual conjuntura, uma pluralidade de atores que interagem de maneira cada vez mais veloz e intensa através das fronteiras dos estados, ou seja, o que nós temos no nosso mundo atual, digamos assim, são pessoas extremamente diferentes, com interesses distintos, que se unem de maneira rápida e intensa através dos nossos mecanismos de comunicação, além das fronteiras dos seus estados, além dos seus países, né, com diversos objetivos. Então, isso é a ação do movimento social global. As pessoas se reunirem, mesmo que virtualmente, independente das fronteiras dos seus países, com uma finalidade específica. Pois é, meus heróis, espero que vocês estejam entendendo aí o que eu estou propondo nessas nossas pequenas videoaulas. Acessem, por favor, a sala de aula do Google Classroom, porque lá vai ter uma atividade proposta para vocês e é por lá que vocês vão se comunicar melhor comigo. Por favor, também postem suas dúvidas, né? Suas inquietações. Vamos interagir, conversar um pouquinho para eu poder ajudar, né? Para poder saber o que está se passando, vocês têm que me falar. E até semana que vem.